Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? À nossa semana A Magia das Plantas na sua vida. Qual é a nossa proposta aqui? Vamos, nas 3 noites, estar abordando as plantas sobre vários aspectos, tá? Primeiro vai ser plantas medicinais, né? Como que a gente pode estar identificando essas plantas, tá? E utilizando de forma correta. Amanhã iremos ver plantas ornamentais, como montar belos jardins, trabalhar com fonte, vai ser muito interessante também. E no último dia, vamos abordar a fitoterapia, que é uma terapêutica que trabalha o quê? Com as plantas medicinais. Dessa forma, vamos mergulhar fundo nesse universo mágico das plantas, abordando a parte medicinal, a parte ornamental e a terapêutica. É ou não é muito legal? E ó, detalhe, hein? Não acaba não, tá? Não acaba aí não. Como é uma semana, a gente vai continuar. Mesmo após essas 3 noites de aula, quem está no WhatsApp, nosso grupo especial, vai poder tirar dúvidas. Sim, vai ficar aberto o grupo para fazer uma mentoria para vocês de graça. Então, além desse conhecimento, além das aulas que vão ter muito saber e prática, sempre uma prática ao final, vai ficar um tempo aberto o WhatsApp para que a gente possa dar uma consultoria, um suporte, tirar as suas dúvidas, trocar informações, tá? A ideia vai ser uma semana realmente. Então, até sexta-feira que vem, vai ficar o grupo ali aberto, num horário determinado, para poder estar trocando informações. E tem mais, hein? Ao final de cada aula, eu vou colocar lá no WhatsApp para vocês um resumo da aula e um presente. Um e-book ou um glossário. Hoje vai ter um e-book aprofundando esse tema das plantas medicinais. Seu plantio, né? Que tipo da planta eu vou colher, certo? Um universo bem grande para quem quiser aprofundar de forma segura, né, na terapêutica, né, na planta medicinal. Amanhã vai ter um glossário de plantas de sol, planta de sombra, tipo de solo, né, umidade, água, muito legal. A proposta é passar o conhecimento que a gente dá aqui, na Chácara Vale do Sol, para os nossos alunos. Claro, num espaço menor de tempo, né? Nós vamos aprofundar e sem enrolação. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje? Bom, planta medicinal. O que define uma planta medicinal? Planta medicinal é aquela que tem um princípio ativo, tá? Ela pode ser cultivada ou pode ser espontânea, numa floresta, numa mata. Então, cada país tem um elenco de plantas medicinais. O Brasil tem o quê? A farmacopeia brasileira, que tem ali um elenco de plantas que o nosso povo usa. Uma tradição indígena, africana, europeia. Reduzindo mais esse universo, tá? O SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, já adotou algumas plantas como realmente sendo eficazes na prevenção e no tratamento de doenças. Então, o nosso foco no curso hoje vão ser algumas plantas que o SUS já validou. Por que isso é importante, tá? Quando eu pego ali um saber, né, popular, e a minha avó usava planta, a minha tia, a minha mãe, sempre vai ter um fundamento? A princípio, sim. Só que qual é o problema? Essa planta é boa para uma doença, perfeito. Mas qual a quantidade que eu vou utilizar? Quem é hipertenso pode tomar? Pode haver uma interação medicamentosa com algum outro medicamento? Então não é só saber se a planta funciona, é se funciona e como ela funciona de forma segura. Por isso, vamos utilizar as plantas validadas pelo SUS. Por quê? Já há uma posologia, né? Já há ali a maneira correta de utilizar aquela planta de forma segura para obter o seu resultado. Fechou? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu falo assim, capim-limão. Ah, capim-limão é o quê? O capim-santo, é o capim-cidreira. O nome popular, ele muda de região para região. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então eu chamo capim-limão. Alguns vão chamar de capim-santo no Nordeste, né? Ou de capim-cidreira. Então é importante o quê? Ter o nome científico da planta, ok? Se eu quero fazer o uso de forma segura, eu tenho que ter o nome científico da planta, tá? Para isso,
eu vou indicar para vocês um livro aqui, ó. Plantas Medicinais no Brasil. Tá? Lorenzi é o autor, né? Eu gosto muito do trabalho do Lorenzi, da Plantário, que é a editora, então também uso na parte ornamental os livros dele. E aqui está a indicação desse livro, que é muito útil. Por que é útil? A gente vai ver que as plantas são muito parecidas às vezes, tá? Então, se eu não tiver como ter ali um local para eu poder recorrer e assim ter uma identificação botânica correta, eu posso ter dificuldade na hora de saber utilizar essa planta, identificar e utilizar, tá? Então, aqui ele descreve com maestria a planta, ele mostra, tá, a foto da planta, a semente, e a gente vai utilizar ele durante nossa aula aqui, perfeito? Então, a primeira indicação é esse livro como referência. Vamos entender um pouquinho como funciona isso, tá? O que é um princípio ativo? Princípio ativo é o que a gente chama de via secundária. É aquela via que a planta faz como defesa. Opa, como assim, professor? Não é uma via primária. A via primária é aquela que, se ela não tiver, ela morre, tá? A secundária é um sistema de defesa que ela cria contra um vento, um inseto, uma temperatura mais alta, uma acidez do solo. Por isso, se eu tiro uma planta de uma região e levo para outra, ela pode não ter aquele princípio ativo na quantidade indicada. Então tá aí mais uma dica, tá? Vamos agora ver se vocês conseguem identificar algumas plantas. Essa plantinha aqui, ó. Vocês acham que ela é capim-limão ou citronela? Dá para identificar cheirando? Sim, né? Quando eu cheiro, o capim-limão tem cheiro de citros e a citronela, cheiro de detergente, né? Aquela coisa de limpeza. Mas eu posso identificar ela visualmente? Se eu tenho a plantinha lá, numa moita ali, eu olho para ela, eu sei dizer se é um capim-limão ou se é uma citronela? Sim, é fácil, tá? E por que isso é importante? O capim-limão eu posso ingerir. A citronela é hepatotóxica, é um repelente. Então eu não posso fazer o chá e fazer ingestão. Então é muito importante eu ter o quê? Essa noção, tá? Do que eu posso ingerir, do que eu não posso ingerir e qual parte da planta eu vou utilizar. Perfeito? Essa aqui, ó, é citronela. Como que eu sei que é citronela? Se você olhar o caule dela aqui, ela vai ter um caule, ó, mais avermelhado, tá? Mais arroxeado, correto? Já o capim-limão não tem esse tipo de caule. Outra forma aqui, ó, a citronela, a folha dela, quando fica seca, olha que folha linda, ó, é uma folha lustrosa, tá vendo? Como se tivesse um brilho, né? Olha aqui a do capim-limão como é que é. A do capim-limão já é uma folha seca, sem graça. Aqui, ó, parece uma palha, né? Então eu posso identificar essa planta cheirando ela ou observando. O capim-limão, as suas folhas nascem e ficam apontadas para o alto, tá? A citronela faz assim, ó, aponta para o chão. Então é fundamental eu saber identificar as plantas para que eu possa fazer o seu uso correto. A citronela eu posso fazer um chá dela ou uma tintura. Vocês vão aprender a fazer uma tintura hoje, vai ser a parte prática do nosso curso. E eu posso usar como repelente, tá? O capim-limão, eu já posso fazer um chá e fazer a ingestão. Sabia que o capim-limão também tem funções bactericidas, viricida, fungicida? Sim. Por exemplo, se eu quero fazer a higiene da minha casa, eu posso fazer um chá de citronela, tá? Fazer um chá de capim-limão, juntar os dois num recipiente, né? E passar no chão da minha casa, passar em uma mesa que não seja de madeira, né? De mármore. Dessa forma eu vou estar fazendo o quê? A higiene. Ele é bactericida, ele é viricida, ele é fungicida. Ainda vai espantar os insetos. É ou não é sensacional? Então, assim como eu posso estar fazendo a ingestão para ter o benefício, né, daquela planta, eu posso também estar higienizando o meu ambiente com ela, tá? Vamos dar sequência aqui. Outra coisa importante, ó, que a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é muito comum no dia a dia de vocês, né? A salsinha e a cebolinha, tá? São plantas bem interessantes, como são temperos, mas têm propriedades medicinais.
Inclusive já há estudo, não comprovado ainda, que a salsinha evita a formação de tumor, que dá origem a células cancerosas, de câncer, né? Então, assim, é bem interessante, tá? Você utilizar essas plantas na sua alimentação também, porque elas têm princípios medicinais. Aí para você uma pergunta. Fui na feira e comprei cheiro verde, salsinha e cebolinha. Se eu cortar a salsinha aqui, a cebolinha, e plantar essa parte de baixo, ela nasce? Sim ou não? E por quê? Aqui, ó. Tá vendo? Que ela tem uma parte mais esbranquiçada. Se eu cortar um pouquinho acima, deixando um pouquinho verde aqui, e plantar, nasce de novo. Então você pode ter cebolinha ad infinito. E ela se divide, ó, por toceira. Ó. Já fiz mais 2 pés. Aqui eu posso fazer mais muda e mais muda, tá? Então, é sensacional. Eu posso comprar, depois eu posso chegar aqui, separar, utilizar essa parte como tempero, e tem uma propriedade medicinal, e aqui eu posso fazer o plantio, vai nascer de novo. Por quê? É divisão por toceira, então nasce. Da mesma forma o capim-limão e a citronela. Você pode utilizar e depois fazer um plantio, dividir por toceira e fazer mudas para o seu vizinho, para a sua família. Agora, essa aqui não, tá? A salsinha não. Se eu plantar essa parte de baixo aqui, não nasce. Pode fazer a experiência na sua casa. Você pode ir na feira, comprar as 2 plantas, utilizar, né? Cortando ali, deixando no caso da cebolinha, uma parte branca, um pedacinho verde, que é onde vai ter a fotossíntese, a clorofila, né? Que vai nascer de novo, tá? Como que eu faço o plantio da salsinha? Um amigo meu me perguntou, o Gurgel, né? Eu falei, cara, Gurgel, semente é por semente, tá? E quando eu vou plantar semente, quando a semente é muito pequenininha, eu não posso chegar ali, pegar meu vasinho, que nem esse aqui, ó, aí fazer um buraco no vasinho e botar a semente. Ela não vai nascer. Por que ela não vai nascer? A semente é muito pequenininha, tá? Ela, para poder romper a casca, precisa de água. Aí você fez um buraco, encheu de terra, botou água, vai romper a casca, ela vai começar a subir. Ela tem uma reserva na semente para alimentar ela. Por quê? As plantas fazem fotossíntese, precisa da folha e do sol. A sementezinha vai. Antes de acabar, antes dela chegar até o sol, vai acabar a reserva dela. Então, semente muito pequenininha, eu pego o dedinho assim, ó, faço um risquinho, semeio ali, venho com um pouquinho de terra e só ponho por cima um pouquinho de terra, somente isso, e põe a água. Dessa forma vai romper a semente, já vai ter o contato com a luz do sol, vai abrir a sua folha, vai fazer a fotossíntese e vai se alimentar. Então, uma dica importante, algumas plantas eu posso utilizar e fazer o plantio de novo da raiz dela, outras não, só por semente. Se for uma semente muito pequena, eu não faço um buraco, perfeito? Faço só com o dedinho ali, uma pequena covinha, espalho a semente ali e pulverizo a terra em cima. Dessa forma, você vai ter na sua casa uma horta, nesse caso alimentícia. Ah, outra coisa importante, tá? Quando eu falo de hortaliças, como a salsinha, a cebolinha, a couve, o hortelã, eu preciso de sol. No mínimo 3 horas de sol. Perfeito? Professor, 1 hora, 2? Não vai rolar, tá? Ela vai ficar fraca, vai ficar doente. É no mínimo 3 horas de sol. Então, se você mora num apartamento e tem um espaço que bate sol ali por 3 horas, você pode ter uma hortinha na sua casa. Nesse caso, uma horta alimentícia, que também vai ter propriedades medicinais. É ou não é bem legal, né? Muito interessante, tá? São pequenas dicas, mas que vão fazer com que você consiga manter a sua planta viva. Amanhã eu vou aprofundar a parte de solo e de água, tá? Hoje vou focar mais na parte medicinal. Dando sequência aqui, ó, a gente já viu que se eu bobear, eu posso confundir o capim-limão com o citronela, né? Um é hepatotóxico, que é a citronela. Se eu fizer ingestão, ela vai atacar o meu fígado, vai me dar tipo uma hepatite, uma cirrose, né? Então eu não posso confundir. E ó, isso é comum, tá? Eu já vi farmacêutico, enfermeiro dentro de unidade hospitalar confundir as plantas e fazer ingestão
da citronela, achando que era capim-limão, e mesmo a gente ficou falando com ele que não era, que ele não podia fazer, ele insistia em fazer. Começou a ficar com aquele olho meio amarelado. Depois ele saiu da unidade, não sei o que aconteceu, né? Mas assim, temos que ter muito cuidado, tá? Olha também aqui uma plantinha muito interessante, que o pessoal confunde bastante ela. Muito, muito, muito. Deixa eu só achar ela aqui. Ela tá com espinho. Bom, vamos ver aqui, ó. Aqui no Rio, tá? É muito comum o pessoal confundir essas plantas. Quem já sofreu com pedra nos rins? É uma dor muito grande. Já tive cálculo renal no passado, tá? Sofri muito com isso. Hoje não tenho mais, graças a Deus, e as plantinhas, né? Qual planta vocês acham que é a famosa quebra-pedra? Essa aqui, ó, rasteirinha, tá? Que dá ali junto à calçada, né? Ou essa aqui que é uma planta que fica aí um pouco maior, atinge aí uns 80 centímetros de altura, né? Qual delas vocês acham que é o quebra-pedra? A Phyllanthus niruri. Aqui no Rio é comum o pessoal achar que essa daqui, ó, que é do gênero Camaese. Não é, tá? Essa aqui é uma erva daninha, não tem nenhum princípio ativo. Essa aqui é a quebra-pedra. É o gênero Phyllanthus, ok? Se eu voltar aqui, ó, no nosso livro do Lorenzi, a gente vai ver aqui, ó, que existem algumas espécies muito parecidas, tá? Aqui, ó. Essa aqui é o quebra-pedra, que é o Phyllanthus niruri. Mas eu tenho algumas plantinhas parecidas com ela. Essas duas aqui, ó, são do mesmo gênero, mas não tem princípio ativo. Então, entendeu a importância de saber identificar a planta e de ter aonde recorrer para poder fazer essa identificação? Quem identifica a planta são os taxonomistas, né? São especialistas nessa área. Mas nós temos alguns recursos, porque algumas plantas são fáceis de identificar, outras são um pouco mais difíceis, tá? A quebra-pedra, houve essa confusão em algum momento, são plantas bem distintas, né? Bem diferentes, mas as pessoas confundem, tá? E a Phyllanthus niruri está provado cientificamente que ela evita a formação do cálculo renal e ainda ajuda a eliminar a pedra que já existe. Então é uma planta sensacional. Pode-se fazer o uso preventivo. Professor, como eu faço o uso dessa planta? Chá, tá? Como assim chá, professor? É um chá por infusão, decocção? O que é isso? Vamos lá, vamos entender. Quando eu vou fazer o chá de uma parte mole da planta, uma folha ou uma flor, eu faço por infusão, tá? Então, por exemplo, o chazinho do capim-limão que a gente viu aqui é por infusão, tá? O chá do quebra-pedra é por infusão. O que é isso? Eu pego a água, ponho no recipiente, levo para o fogo, deixo ela ferver, entrar em ebulição, eu desligo o fogo, coloco ali a parte da planta, no caso a folha, e abafo por 15 minutos. Aí eu coo e posso fazer ingestão. Professor, eu posso fazer 1 litro, botar na geladeira e tomar ao longo do dia? Não, não pode. Por quê? Eu não posso substituir o chá pela água. Melhor, não posso substituir, né? Tirar a água e colocar o chá. Porque o chá é um medicamento. Como assim, professor? Para ter noção, até ali próximo de 1950, não existia medicamento alopata. Esse medicamento você vai na farmácia e compra agora, né? É feito em laboratório. A farmácia era a farmácia viva, eram plantas. Eram as plantas que mantinham e davam saúde à população no mundo. Então, o medicamento alopata, esse que você vai comprar na farmácia, ele tem aí menos de 100 anos. O ser humano estava acostumado a se tratar com plantas. E como eu faço o medicamento alopata? Eu vou pegar uma molécula, uma planta, por exemplo, vou com ela para o laboratório, eu vou modificar essa molécula para gerar algo novo. Eu só posso patentear algo novo. Eu não posso patentear o que vem da natureza. Não posso patentear a forma da água? Não posso, né? Por isso que quando você pega a bula do alopata, tem um monte de contraindicação. Por quê? É algo que foi criado em laboratório, muito recente. O nosso corpo não está acostumado.
O seu corpo está acostumado com chazinho de camomila, por exemplo. Por quê? O seu pai tomou, sua mãe tomou, sua avó, sua bisavó, né? Vem passando de geração para geração. Então, o corpo está acostumado com as plantas. Quando é um medicamento feito em laboratório, o corpo não está acostumado. Por isso aquela bula imensa de contraindicação. Aquilo que pode acontecer, porque cada ser humano reage de uma forma diferente, né? Então, vem aquela bula contraindicação, reações que podem ter imensa. Se você puder, tá, dar preferência ao uso das plantas medicinais no seu dia a dia para manter a sua saúde, você vai evitar ter que usar depois o alopata, gastar dinheiro e ter uma contraindicação. Porque muitas vezes ele faz o bem de um lado, mas faz o mal de outro, né? Então, por isso é importante esse resgate, tá? Por isso eu estou aqui transbordando para você esse conhecimento de forma segura, baseada no SUS, baseado na Anvisa, perfeito? Aí, eu vou dar para vocês um memento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, tá? Um memento que é usado pelos médicos, um memento feito para orientar os médicos aqui no Rio de Janeiro no uso de planta medicinal e de produtos fitoterápicos. Vou dar para vocês também digital, perfeito? Podem me cobrar. Vamos dar sequência aqui, ó. Então eu falei que a infusão são para plantas que têm parte mole, tá? Vou utilizar ali a folha, a flor, por exemplo. Mas, professor, eu quero fazer um chá de um rizoma, que é duro, tá? Aqui no caso é a cúrcuma, né? Eu faço por infusão? Não. Aí eu faço por decocção. O que é isso? É cozimento. Eu vou colocar a água, acender o fogo e colocar junto ali a parte que vai fazer o chá. Posso pôr assim grande? Não é o ideal. Tem que picar. Quanto menor for, mais fácil fica da água extrair o princípio ativo da planta, tá? Ah, quero fazer um chá de gengibre. Eu vou fazer por decocção. Eu pego o gengibre, pico ele bem picadinho, eu vou moer ele, né? Coloco já na água ali, deixo ferver por uns 5, 10 minutinhos, aí eu desligo, coo e posso fazer ingestão. Então, quando é a parte mole, é por infusão. Eu desligo o fogo para colocar a matéria-prima. Quando é a parte dura, casca, rizoma, tubérculo, eu faço por decocção ou cozimento. Professor, para que serve a cúrcuma, por exemplo? Olha só, presta muita, mas muita atenção no que eu vou falar agora, tá? O Brasil tem algumas doenças que são, assim, alarmantes, né? Que atingem muito a nação brasileira. Colesterol alto é uma delas, certo? Artrite, artrose, né? Essa plantinha aqui, ó, é sensacional. Por quê? Ela é um anti-inflamatório poderosíssimo. Ela ajuda a evitar as inflamações nas articulações, nas juntas, as famosas artrites, artroses. Assim como ela, primeiro, nivela o colesterol ruim e começa a baixar o colesterol ruim. Então, você pode usar na sua alimentação diariamente a cúrcuma. Como, professor? Usar fazendo o seu arroz. Sabe aquele arrozinho que fica meio alaranjado, né? Ou colocar sobre ali uma sobremesa, né? Uma saladinha de frutas, por exemplo. Você pode moer ela e estar utilizando assim, de forma assim, bem de leve, tá? É sensacional. Assim, para mim é uma planta que deve fazer parte da culinária brasileira, pelo sabor dela, que é bem típico, né? Eu gosto, e pelos benefícios que ela traz para a sua saúde. Olha que legal também. Lembra que eu falei para você que eu poderia pegar ali a cebolinha, cortar, utilizar, e a raiz eu plantar, ia nascer nova cebolinha, e fica um ciclo ad infinito, entre aspas? A cúrcuma é igual. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá? Vai sair uns brotinhos, e se eu plantar, vai dar uma nova cúrcuma. Então eu posso pegar o rizoma, geralmente é grandão, separo 2, 3 pedacinhos dele para fazer o plantio. Vou ter 2, 3 pés de cúrcuma. Vai me dar uma produção muito grande para você utilizar, para dar para o seu vizinho, dar para os seus familiares, ensinar, transbordar esse conhecimento. É ou não é sensacional? É barato, é simples. Professor, como eu vou saber que
que já é o momento de eu retirar o tubérculo, porque ele está no chão, né? Ele está enterrado, certo? Eu só vejo o quê? A parte de cima, que são as folhas. Quando der flor, vai dar uma flor linda. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma dão uma flor meio arroxeada. Depois ela seca. Vai secar a flor e vai secar as folhas. Na hora que vai secando flor e folha, você pode arrancar, vai estar um tubérculo lá bem grande, bem exuberante, pronto para o consumo. Separa um pouquinho para o replantio e usa o restante. Pessoas, se fosse o gengibre é excelente, ó, esse trato aqui, ó, respiratório, garganta, né? Essa parte aqui das fossas nasais. Por exemplo, eu sofri com sinusite, tá? Quem já teve sabe, né? Dá uma dor muito grande essa região aqui, ó. Por quê? Vai ficando acumulado aqui o muco, né? E ele vai se fixando nessa região e vai te dando uma dor de cabeça muito forte. Eu tinha dores fortíssimas. Fiquei curado utilizando gengibre. Sim, gengibre. Como, professor? Eu fiz um chá por decocção. Como? Botei água para ferver, piquei bem picadinho o gengibre. Se possível, pode até moer ele, tá? Botei lá dentro, deixei fervendo, fui fazendo inalação enquanto fervia, depois desliguei, esperei abaixar um pouco a temperatura, coei, ainda quente, fiz gargarejo. Gargarejo, não precisa nem beber. Gargarejo, elimina, depois você vai dormir. Faz antes, ali à noite, né? Antes de você dormir. Se cobre bem. Você vai colocar para fora todo o muco que estiver preso nessa região, vai aliviar a garganta, aliviar aqui o sistema respiratório, e eu nunca mais sofri com sinusite. Eu era jovem, eu nem sei quem foi que me ensinou, né? Quem me deu essa dica maravilhosa, não lembro. Eu sei que eu fiz, funcionou, e desde então eu passo adiante esse conhecimento, tá? O gengibre, então, é sensacional para desobstruir essa via aérea, para eliminar a garganta inflamada e sinusite. Bom, vamos dar sequência aqui. Vou falar de uma outra plantinha muito, muito legal que eu gosto bastante. Atenção, mulherada. Essa aqui não é mito não, hein? Essa aqui é verdade. Essa planta ajuda no emagrecimento. Sim, essa planta pode ser utilizada por nutricionistas, principalmente, quando alguém quer emagrecer. É claro, ela sozinha não faz milagre, né? Tem que fazer a parte física, uma boa alimentação, mas ela vai entrar nesse tratamento de forma complementar e vai auxiliar no emagrecimento. Por quê? Ela quebra as gorduras, ela ajuda você a absorver o alimento, tá? E quebra a gordura e elimina a gordura. Dessa forma, você não acumula essa gordura no seu corpo. Que plantinha é essa? Carqueja. A famosa carqueja, né? Você vai plantar uma mudinha dela e ela vai tocando no chão. Quando toca no chão, nasce raiz, outra muda. Raiz, outra muda. De uma, fica uma moita de carqueja. É muito comum na região serrana, né? Assim, você vai andando de carro, você vai vendo na encosta carqueja. É uma planta sensacional que você pode utilizar de forma segura no processo de, primeiro, emagrecimento é a parte estética. Ela tem um outro benefício sensacional. Assim como a cúrcuma trabalha para aliviar as dores, né, das inflamações e reduz o colesterol ruim, tá? O LDL, que o nosso povo é maravilhoso, a carqueja é sensacional para reduzir o açúcar no sangue. Quem sofre com diabetes tipo 2, né, aquele adquirido ao longo da vida por maus hábitos, a diabetes ajuda a baixar, a reduzir o açúcar no sangue. Olha que informação sensacional. Então, primeiro, se você tem uma taxa baixa de açúcar no sangue, cuidado, porque ela pode reduzir mais e você ter um problema, né, de hipoglicemia, tá? Agora, se você tem a taxa elevada, você pode e deve fazer o uso. Outra situação importante, plantas termogênicas, essas que ajudam você a emagrecer, né? Quem sofre pressão alta tem que ter cuidado no uso também, tá? Mas essa plantinha aqui é sensacional, por quê? Primeiro, ela vai reduzir o açúcar no sangue. Segundo,
vai ajudar você a emagrecer. E terceiro, é um antiácido poderosíssimo. Quem é que nunca comeu algo, ficou passando mal, aquele churrasquinho, muita gordura, uma cervejinha, um torresmo, né? Camarão, amendoim. Ela é um antiácido poderosíssimo. Você pode fazer o chazinho dela por infusão, tomar, que rapidinho vai normalizar a região do seu estômago. É ou não é sensacional ter na sua casa uma plantinha que pode funcionar como antiácido, pode funcionar para reduzir a taxa de açúcar no sangue, ainda pode auxiliar no emagrecimento. Está chegando o verão, né? Todo mundo tem que ter uma mudinha de carqueja na sua casa, tá? Fica aí a dica, né? Muito legal. Vamos ver aqui uma outra plantinha. Ah, olha só, já que eu falei de emagrecimento, eu vou então agora aqui entrar num tópico, tá? Que é muito importante, né? Com relação ao uso das plantas medicinais de forma segura. Vocês devem lembrar que houve aí, algum tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos, uma onda numa planta chamada Sene. Eu não tenho Sene aqui na minha chácara, né? Então não tem como mostrar para vocês. Mas logo na internet, lá a foto Sene, pode pesquisar. Houve uma onda pelo Brasil de Sene, tá? Por quê? Alguém disse que o Sene ajudava a emagrecer. Aí as pessoas ficaram loucas, achando que ela era uma fórmula milagrosa. Qual é a função do Sene? O Sene é uma planta, tá? Na minha visão, só deve ser usada com recomendação médica. Por quê? Ela faz você ir ao banheiro. Ela é um laxante, laxativo. Só que ela faz um processo que é irritar a mucosa do intestino, tá? Então, o Sene é utilizado quando a pessoa tem prisão de ventre, não vai ao banheiro, faz o uso do Sene, o Sene vai irritar a mucosa do intestino, obrigando ele a fazer aquele movimento peristáltico para evacuar as fezes, correto? É claro que se eu vou ao banheiro 1, 2, 3 vezes, né, eu vou perder o quê? Líquido. Eu vou perder peso, entre aspas, né? Mas você não está perdendo peso, tá? Você está forçando o seu intestino a eliminar o alimento que você nem aproveitou ainda. Qual é o problema? Número 1, pode irritar a mucosa do seu intestino e dar uma inflamação. Olha só. Número 2, pode viciar o seu intestino a só fazer o movimento peristáltico para eliminar as fezes se for estimulado pelo Sene. Então, muito cuidado quando for utilizar essa planta. Ela não serve para emagrecimento. A carqueja, sim, serve. Qual é o cuidado com a carqueja? É que ela baixa o açúcar no sangue. Se eu tiver com açúcar baixo, cuidado, né? Pode baixar mais ainda. E também quem sofre de pressão alta tem que ter um certo cuidado com ela, porque ela é termogênica, tá? Mas de resto está liberado. O Sene não. O Sene, na minha visão, só com orientação médica, porque pode trazer um sério dano ao seu intestino. Perfeito? Professor, você está sendo muito radical, você está querendo botar um terror no pessoal, né? Não faça isso. Não, não estou sendo radical não, tá? Estou falando para vocês a verdade. Por quê? Vou fazer aqui uma pergunta. Ah, chá, se bem não fizer, mal não faz. Essa frase está correta? O que vocês acham? Bom, o chá, como eu falei, é um medicamento. Tá? As plantas foram e são até hoje base para os medicamentos alopata. Na sua grande maioria, né, os medicamentos alopata têm origem numa planta, numa molécula de planta. Tá? Então, planta é um medicamento. Tanto que essa plantinha aqui, ó, hoje é proibido o uso interno dela, por lei, aqui no Brasil. Conhece essa plantinha? Sabe que planta é essa? Confrei. Foi muito comum, na década de 80, se fazer o chá do confrei, né? Para poder fazer a ingestão. Bom, qual é o problema? Tá? Como surgiu tudo isso, né? Os russos, numa Olimpíada de 4 anos, né? Apareceram com atletas muito fortes, mas muito forte, grande, gigante, né? Muita massa muscular. Isso impactou o mundo. Como que 4 anos atrás eles eram fraquinhos, passaram de 4 anos ficaram muito fortes. Foi quando viu os anabolizantes, né? E aí todo mundo quer saber como foi. E depois de um tempo vazou lá que
dentre vários produtos, eles usavam Confrei para ganhar massa muscular. Então, aqui no Brasil virou uma febre. Todo mundo passou a pensar o quê? Eu vou usar o Confrei, vou ganhar massa muscular, vou ficar bonitão, saradão, bonitona, saradona. E começaram a fazer o uso constante do Confrei. Só que os russos tinham o quê? Uma gama de exercício físico. Então, o Confrei virava massa muscular. Mas se você não fizer essa gama específica, ele vai para o fígado. E o fígado não metaboliza o Confrei. Então, ele começa a afetar o teu fígado. A pessoa morre com sintomas de cirrose. Como descobriram isso? Houve um caso de morte por parecia ser cirrose. A pessoa não bebia. Outro caso. Foram ver em comum chá de Confrei. Tá? Então, o chá de Confrei levou a óbito brasileiros na década de 80. Isso é para mostrar para vocês que tem plantas que não pode se fazer o uso interno. Ok? Tem plantas que podem fazer uso interno com moderação, como o sene, por exemplo. Tá? Outras não. Né? Eu posso utilizar de uma forma mais tranquila. Também não devo utilizar o mesmo chá ao longo do tempo, por uma semana, 2, 3, 4, ad infinito. Tá? Use no máximo uma semana, dê um intervalo de uma semana e volte a utilizar o chá. E nunca fazer num litrão de água e botando na geladeira. Sempre fazer no chá para você beber naquela hora, naquele momento. Um chá de manhã, ou de tarde, ou à noite. Eu vou, claro, pensar, né? À noite eu não vou tomar um estimulante. À noite é um calmante, é vacideira, né? Um chazinho ali de camomila. De manhã eu posso tomar um chá de hortelã, porque ele me concentra, me dá foco, deixa mais ligado, mais ativo. Então tem que saber qual chá eu posso fazer pela manhã, qual eu posso fazer à tarde e qual eu posso fazer à noite. Uma boa dica é hortelã pela manhã, a carqueja à tarde, porque vai ajudar na digestão, né, um antiácido, vai reduzir o teu colesterolzinho, vai reduzir a taxa de açúcar ali, né? E à noite, para poder me acalmar, uma camomilazinha, por exemplo. Tá? Dessa forma, eu vou mantendo o meu equilíbrio, vou dando força ao meu corpo, vou aumentando a minha imunidade e vou ficando o quê? Mais saudável. Outra planta muito comum aqui no Brasil, causa confusão com relação à ingestão, é essa aqui, ó. Xodozinho, né? Aloe vera, a famosa babosa. Tá? Eu amo de paixão babosa, adoro babosa. Por quê? Na minha visão, uma planta abençoada, sagrada. Todas são, né? Claro, são obras de Deus, né? Mas essa tem uma paixão especial, tá? A babosa, você pode utilizar ela em queimaduras, tanto solar quanto de fogo mesmo, né? Pode utilizar ela em cortes, em picadas de inseto, pode utilizar ela como anti-inflamatório, para acelerar o processo de regeneração da sua pele. Vou dar 2 exemplos que eu presenciei. Um foi comigo e o outro foi com a minha mãe, tá? Eu estava no mato, fazendo acampamento, eu me cortei, arame farpado, de ponta a ponta na barriga. Né? Abri um corte muito grande, realmente. E eu não sabia se eu voltava para a cidade para me tratar ou se eu continuava no local. Decidi ficar no local, porque eu tinha ali emertiolate, água oxigenada. Passou um dia, passou 2, e aquilo foi inflamando. O que eu vou fazer? Aí eu lembrei, procurei e achei a babosa. Passei rapidamente, menos de 2 dias, já não tinha mais nada inflamado, começou a cicatrizar, foi um corte, era um farpado, abriu mesmo a minha barriga, não ficou uma marca sequer. Olha que interessante, né? O Confrei, gente, também tem essa função, tá? É utilizado para cicatrização, em cremes, loções, né? Assim como a babosa. Só que a babosa, eu posso pegar o gel que tem aqui nela e já usar in natura. Foi o que eu fiz no mato. Eu posso fazer um extrato glicólico e associar, né, a um creme, por exemplo, tá? Vai ser um produto fitoterápico, né? Ou posso usar in natura. Eu estava no meio do mato e usei. Aí também sabe o quê? Um protetor solar, proteger sua pele. O outro exemplo foi a minha mãe. Eu ia levar ela no médico, aí eu fui até a casa dos meus pais, né? Chegando lá, foi fazer o almoço. E ela estava fazendo macarrão. Ela foi pegar a panela de macarrão e não sei se quebrou outra alça, se ela, não sei o que houve bem ao certo. Eu sei que a panela virou em cima dela, aquela água quente fervendo do macarrão. Ela ia pegar para escorrer ali no escorredor, né? E preparar o molho para o macarrão. Virou na perna dela que tem varizes. E ela começou a gritar desesperado, socorro, socorro. Todo mundo correu e ela já queria correr com o pé para debaixo d'água. Eu falei, não faça isso, fique paradinho aí.
Não se mexa, não deixa ela botar nada no pé. Fui lá no quintal, sabia que tinha, peguei a babosa, trouxe, abri na hora ali, passei na perna dela, perna com varizes, aquelas varizes grandes. Olha o meu medo, né? Se ela põe embaixo d'água o pé, aquilo vai virar bolha, aquilo vai estourar. Então esse é um problema seríssimo. Passei babosa, corri com ela para o hospital, chegou lá, o médico não acreditou. Nem vermelho estava o pé dela. Estava marcado, assim, claro, né? Quando estava aquele vermelhão, quando cai água fervendo sobre a perna de alguém, fica logo vermelha. Minha mãe, eu sou branquinha, minha mãe também é branquinha, né? Nem vermelhão estava o pé dela. Não afetou as varizes. Não teve nenhum problema. Então, meu filho, você ter o conhecimento pode salvar você, pode salvar quem você ama. É muito importante resgatar esse conhecimento, divulgar esse conhecimento, transbordar esse conhecimento para que você possa estar levando esse benefício do lado preventivo, do lado da cura. Então, babosa, eu amo de paixão. E por que eu quis falar nela em sequência, tá? Muita gente quer fazer o uso interno da babosa. O SUS não recomenda o uso interno de babosa. Já tive vários depoimentos de alunos meus que fizeram o uso e foram parar no hospital. Ela aqui tem lanoína, tá? Aqui na sua lateral. Substância tóxica, primeiro ponto, tá? Segundo, ela é laxante, muito laxante, né? Então, acaba por ter uma diarreia muito forte, tá? Para ter noção da importância dessa planta e para ter noção de como não se deve fazer o uso interno dela, na Espanha tem um museu, Museu da Babosa. Olha a importância, hein? Há um museu na Europa, na Espanha, só destinado a uma planta, a babosa. Por quê? Os egípcios usavam ela na mumificação, né? Tem vários relatos, vários povos que usavam a babosa. Só que esse museu na Espanha tem mais de 300 espécies diferentes de babosa. Eu acho que 3 ou 4 comestíveis. Sabe identificar? Não, né? Nem eu. Entendeu? Então, quer dizer, no universo de possibilidades de plantas, 300, somente 3 são comestíveis. Então, a recomendação do SUS é somente uso externo. Não se deve fazer uso interno. Cuidado. A planta cura o câncer. Muito cuidado com isso, tá? É como eu falei, pode até ter um princípio ativozinho bom para isso, mas se eu não souber a posologia, contraindicação, como utilizar, eu posso ter sérios problemas, sérios danos à saúde, perfeito? Bom, nosso tempo está curtinho, né? Temos aí mais uns 15 minutinhos, e eu quero fazer com vocês a prática ainda, preparar um álcool da 70 e depois fazer a tintura com esse álcool, tá? Então, deixa eu correr aqui. Vou falar de uma plantinha muito especial, erva baleeira. Essa plantinha aqui é especial por quê? Ela deu origem ao primeiro medicamento fitoterápico todo feito no Brasil. A plantinha nasce aqui, é nativa do Brasil, e a tecnologia, o conhecimento também é nosso. Foi o primeiro medicamento fitoterápico feito no Brasil. O que é comum? Ver lá o pessoal de fora, Estados Unidos, Japão, da Europa, né? Pega a nossa planta nativa, leva para fora, faz estudo, cria medicamento, tem a patente dele e nós temos que pagar depois o royalties para poder utilizar essa planta. No caso dela, não. A erva baleeira é a primeira plantinha que deu origem ao medicamento fitoterápico nosso, produzido no Brasil, que é o Axeflam. Concorre com Cataflam. Quem aqui não conhece Cataflam, né? Muito utilizado, muito comum. O Axeflam para torções, pancadas, lesões. Então, se eu estou jogando futebol, tomei uma pancada, se eu sou um atleta, né, tive uma entorse, eu posso estar utilizando essa plantinha aqui na forma de compressa, na forma de tintura. Já posso fazer o chá e aplicar no local como compressa. Ou posso fazer uma tintura, vamos aprender hoje a fazer, jogar numa forma farmacêutica. Professor, que isso? Vamos ver lá no domingo, tá? Eu não vou adiantar. São os cremes, as loções, o gel. No caso aqui dela, um gel, por exemplo, excelente, porque vai penetrar pela pele e vai até a lesão. Ela é anti-inflamatória, ajuda a circulação, é analgésica, alivia a dor e vai aliviar a sua pancada ali, a sua luxação. É ou não é sensacional? Plantinha nativa da nossa mata. Olha só,
Eu posso reconhecer as plantas de forma visual, né? Então, pelo sentido, certo? Pelo cheiro e pelo tato, por exemplo. Ela é bem áspera, tá? Áspera, e ela tem cheiro de goiaba verde. Me lembra goiaba verde. E aqui, ó o seu fruto. Ó a semente. Muito legal, tá? Saber identificar as plantas é muito importante, né? Então fica aí a dica: erva baleeira para luxações, pancadas, torções. Bom, professor, vamos falar um pouquinho agora de como que eu vou extrair o princípio ativo da planta, né? A gente viu que uma forma é o chá. Eu posso fazer um chá e através do chá o princípio ativo vai para a água, e aí eu posso fazer ingestão, botar numa compressa, por exemplo, certo? Ou eu posso fazer a tintura, que é uma técnica mais eficiente, né? Ela retira mais princípio ativo da planta do que um chá, por exemplo, tá? No chá, o veículo é a água. Na tintura, o veículo é o álcool de cereais a 70%. Professor, o que é isso? Ficou muito comum falar álcool 70%, né? Por causa da Covid. É quando eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Pessoal, botar água no álcool? Que loucura é essa, né? O que acontece, tá? Peguei aqui uma plantinha, peguei aqui o confrei, certo? Ele vai ter ali células e essas células têm uma membrana, tá? O álcool não consegue penetrar pela membrana, mas a água sim. Quando eu coloco água no álcool, eu estou fazendo o quê? Dando a ele a capacidade de atravessar pela membrana da célula e entrar, seja para matar um patógeno, matar um vírus, uma bactéria, né? Ou para extrair o princípio ativo da planta. Então, é 30% de água e o resto de álcool. Deu para entender por que a água é fundamental nesse processo? Para auxiliar o álcool penetrar pela membrana da célula da planta, ou, no caso do animal, de um vírus, né? Está travando um pouquinho. Bom, professor, eu vou utilizar que tipo de álcool? Álcool de cereais. Aqui, ó. Álcool de cereais. Se você puder observar aqui, tá? Ele não vem a 100%. Esse vem a 92%. Tem problema? Não. Por que não tem problema? Os estudos demonstraram que a eficiência do álcool vai de 60% a 70%. Isso quer dizer, eu posso colocar de 30% a 40% de água. A eficiência é a mesma. Tá? Abaixo ou acima, eu vou perdendo eficiência. Por isso não precisa ser exato 100%. Eu posso adotar que ele é 100%. Primeira dica, tá? Ah, professor, eu sou um cara perfeccionista, eu quero fazer certinho os cálculos. Me chama no particular, que eu te mando a fórmula de matemáticazinha ali com física, para você poder fazer o cálculo certinho. Mas não é necessário, porque esse range de 60% a 70% é super, hiper eficiente na função de bactericida ou de retirar o princípio ativo. Professor, eu posso utilizar o álcool comum ao invés de cereais? Não, não pode, tá? Bem claro, não pode. Tem que ser o álcool de cereais. Por quê? Ele é o álcool que pode ser ingerido. É o álcool na qual eu uso para fazer licor. Professor, aonde eu vou achar esse álcool? Em casas de essências, em perfumaria. Casa que vende para poder fazer perfume. Está muito em moda, né? Fazer sabonete, perfume. Essas casas vendem o álcool de cereais e a água. Água que, no caso, ó, desmineralizada. Como assim, professor? Não pode ser água comum? Não. A água comum, ela pode vir com patógenos, micro-organismos, vai contaminar a sua tintura. Uma água desmineralizada, deionizada, ela é uma água morta. Ela não tem nenhum patógeno nela. Então tem que ser o álcool de cereais e tem que ser a água deionizada. Vamos adotar que o álcool venha a 100%, tá? Bom, qual é a fórmula mágica que a gente usa? A fórmula que o SUS usa, né? Eu vou me basear aqui no SUS, tá? Tem a fórmula da Anvisa e tem a do SUS. Eu acho do SUS mais tranquila para poder trabalhar com ela. O SUS fala o seguinte: eu tenho que pegar 125 gramas da minha planta para 1 litro ou 1.000 ml do meu álcool a 70. Bom, vamos dividir por 10 os dois lados da equação, tá? 1.000 dividido por 10 cai para 100. 125 por 10 cai para 12,5. Vamos adotar então que 12 gramas da minha planta, eu uso o quê? 100 ml do meu álcool a 70. Guardar essa fórmula é bem tranquila, né? 12 gramas da planta, 100 ml do álcool a 70. Opa, mas eu comprei o álcool a 100.
vamos transformar em 70. Eu tenho aqui um beckzinho para fazer isso. Ó. Eu pego aqui, não preciso de 100, esse beck ele mede 100 ml. Tá? Eu vou colocar aqui no beck ó, o álcool até ele marcar 70 ml. Correto? Marcou 70, um pouquinho abaixo de 80, eu completo o resto com água desmineralizada até a marca de 100. Pronto. Já preparei o meu álcool a 70%. Muito fácil. Tem alguma dificuldade nisso? Nenhuma. Se eu quiser fazer o mesmo o álcool do supermercado como bactericida, eu posso fazer, tá? Se você não achar o álcool 70, pode comprar o 98, 92, uma garrafinha de água desmineralizada e misturar. Dessa forma aqui, ó. Você produziu o seu álcool a 70%. Bactericida, viricida, fungicida, né? Para combater o Covid e tudo mais. É ou não é muito simples? Tem que aprender a não depender das pessoas. Quem tem conhecimento não depende. Quem tem conhecimento e aplica, vira sabedoria. Então a ideia aqui é que vocês apliquem na sua vida isso, tá? Para poder virar um saber. Quem muito estuda e não aplica, vira obeso mental. Tem o obeso físico e tem o obeso mental. Aqui, ó, a gente não quer obeso mental. A gente quer pessoas que têm saber e que vai compartilhar na vida dos outros. Transbordar esse conhecimento para os outros também. Perfeito? Feito isso, eu tenho aqui, ó, a minha plantinha, né? Ó, no caso, estou usando aqui a cavalinha, que eu já triturei ela. Professor, como assim? A tintura é sempre da planta seca. Eu trouxe aqui para vocês, aqui, ó. Ah, eu não sei secar uma planta. Sabe sim, é muito fácil. Eu vou colher a planta, eu posso juntar ela aqui e amarrar e pendurar em um local que tenha sombra. Não pode pegar sol, tem que pegar vento. É o vento que vai secar a planta. Ó, ó o sol. Está secando. É muito fácil secar uma planta. É só eu pegar, amarrar, pendurar num local. Lembra daquelas adega portuguesa que você entrava, tinha um monte de molho de planta? Está secando. Quando ficou bem sequinha, eu vou lá, trituro ela. Pode ser um liquidificador, por exemplo. Vai virar um pozinho, vai facilitar o quê? Soltar o princípio ativo. Feito isso, eu vou ter um recipiente de vidro. Aqui é comum, ó. Aqui uma aluna me deu de presente, né, a capinha, para evitar que a luz entre, que a luz pode afetar a tintura. Preparei o álcool, já sequei a plantinha e moí. Vou jogar aqui dentro a plantinha. Vou jogar o álcool. Vou misturar tudo. Vai ficar em maceração. Professor, o que é maceração? É ficar apertando? Não, maceração é repouso. Tá? Maceração, quando eu ponho uma matéria-prima num líquido extrator, deixo ele repousando, porque o líquido vai extrair o princípio ativo. No caso aqui, o álcool. Vai ficar em maceração de 12 a 21 dias. Eu deixo 21. Você vai achar na literatura 12, 15, 20, 21. Tá? Porque antigamente o SUS era padrão com 21. Agora mudou para 12. Então, o que eu falo? Não use menos que 12 e nem mais que 21, tá bom? Vai ficar ali quietinho, maceração, paradinho. Pode botar num armário escurinho, para a luz não afetar, né? Tem que ter sua tampinha. Você vai tampar ele aqui, ó. E vai botar uma etiqueta. Vai tampar e vai botar uma etiqueta. Que etiqueta, professor? Que planta é essa aqui? Cavalinha. É o quê? Uma tintura. Que dia que foi feito? 19/11/2021. Por quê? Para eu saber quando eu vou coar, certo? Vai ficar 21 dias de maceração, aí eu vou coar para um recipiente cor âmbar, cor escura. E vou repetir a mesma etiqueta, cavalinha, 19/11/2021. Por quê? Tem validade por 2 anos. É ou não é sensacional? Eu posso fazer a ingestão da tintura, por isso é o álcool Cereais 70, é o álcool de licor, tá? Eu posso ingerir, ou eu posso utilizar ela de uma forma farmacêutica, para fazer um creme medicinal, uma pomada medicinal ou um gel medicinal. Você vai ver isso lá no domingo, tá? Então hoje gravem como fazer tintura. Na apostila tem lá o passo a passo explicando em detalhe como preparar o álcool 70 e como fazer a tintura. Bom, pessoal, minha proposta hoje era essa, tá? A gente mergulhar um pouquinho nesse universo de algumas plantas, né? Passei muita informação, muita dica, né? E finalizar com uma prática. Quero ver vocês agora
desidratando na sua casa a planta e fazendo tintura. E ter uma farmácia viva, hein? Bate foto, manda aí pra gente, tá bom? Amanhã vamos abordar o quê? Plantas ornamentais, como fazer um jardim na sua casa. Vamos trabalhar a parte de solo, vamos trabalhar a parte de fazer muda, né? Como você planta de sombra, planta de sol, forração, manta bidim, delimitador, tudo isso, tá? E ao final, vamos fazer uma fonte. Vai aprender a fazer uma fonte. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.